O som do motor de um carro de luxo, caro e absurdamente deslocado, cortou o silêncio da tarde na pequena rua de terra. O barulho era tão estranho ali quanto um diamante em um saco de batatas. Da janela de sua casa simples, Marcela viu o sedã preto parar, levantando uma nuvem de poeira que se misturou com o cheiro de esgoto mal acabado, vindo da vala próxima. Seu coração, que ela pensava ter se tornado uma pedra nos últimos 5 anos, deu um salto doloroso. Só havia um homem no mundo que dirigiria aquele tipo de carro e teria a audácia de aparecer ali. Quando a porta se abriu e Carlos surgiu, impecável em seu terno de grife, o passado e o presente colidiram com a força de um trovão. Ele estava ali, o homem que disse que um filho arruinaria sua vida, e agora seu olhar desesperado varria a cena, fixando-se nela com uma intensidade que ela não via desde a noite em que ele a abandonou. Atrás de sua saia, agarrando sua perna, estava Vítor, a pequena e perfeita ruína da vida dele. A jornada de Carlos até aquela rua sem nome fora meticulosamente planejada, mas nada o preparou para a realidade. Durante semanas, um detetive particular, o melhor que seu dinheiro pôde pagar, compilou um relatório frio e impessoal, fotos granuladas, um endereço, horários, papéis que ele lia e relia na solidão de sua cobertura, com vista para a cidade inteira, um panorama de luzes que só servia para destacar a escuridão dentro dele. Ele ensaiara discursos, imaginara cenários, mas todas as palavras se evaporaram no momento em que o pneu de seu carro alemão afundou levemente na lama acumulada de uma chuva recente. O cheiro que invadiu a cabine climatizada quando ele abriu a porta era uma mistura de terra molhada e a dura realidade da qual ele fugira. Era o cheiro da vida que ele havia sentenciado Marcela a viver. Seus sapatos italianos de couro polido, que custavam mais do que o aluguel de qualquer casa naquela vizinhança, tocaram o chão de terra batida com uma hesitação que denunciava seu desconforto. Ele alisou o terno, um gesto automático para se sentir no controle, mas o controle era uma ilusão. Seus olhos varreram a fachada da casa de Marcela. A pintura descascada, as janelas de madeira simples, o pequeno jardim improvisado com latas de tinta velhas, servindo de vasos para flores teimosas que ousavam crescer ali. Era um retrato da resiliência dela, e cada detalhe era um tapa em seu rosto. O relatório do detetive dizia que ela morava ali, mas uma coisa era ler a palavra simples, outra era estar diante da materialização daquela palavra, sabendo que ele era o arquiteto daquela simplicidade forçada. Dentro da casa, o coração de Marcela batia descompassado, um tambor de guerra contra suas costelas. O barulho do motor a havia alertado, mas foi a visão daquele homem saindo do carro que congelou o sangue em suas veias. 5 anos. Tinham-se passado 5 anos. E ainda assim, a imagem dele era tão nítida e dolorosa quanto a última vez que o vira. Ele estava mais velho, linhas de preocupação marcando a testa que ela um dia beijara, mas a mesma postura arrogante e a mesma elegância calculada permaneciam. Ele era um estranho familiar, um fantasma vestido de seda e lã fria. "Mamãe, o moço do carro bonito está olhando para cá." A vozinha de Vítor a trouxe de volta ao presente. Ela olhou para baixo, para os olhos curiosos de seu filho, e o instinto de proteção a inundou com a força de uma maré. Ela colocou a mão sobre a cabeça dele, um gesto de posse e defesa. Aquele menino era seu mundo, um mundo que ela construíra com suor e lágrimas sobre as cinzas do abandono dele. Com uma respiração funda, Marcela abriu a porta. O rangido da dobradiça pareceu ecoar pelo silêncio pesado que se instalara na rua. Ela parou no batente, posicionando-se de forma que Vítor ficasse parcialmente escondido atrás de suas pernas. Ela não o convidaria para entrar. Aquele era seu santuário, e a presença dele o profanaria. Carlos deu um passo à frente, depois outro. A distância entre eles parecia um abismo. Ele viu os olhos dela, e o que encontrou ali o desarmou completamente. Não havia o choro que ele esperava, nem os gritos que talvez merecesse. Havia um vazio frio, uma calma cortante que era muito pior do que qualquer explosão de raiva. Era a indiferença de quem já havia morrido por dentro e renascido sem ele. "Marcela", ele disse, e seu próprio nome soou estranho em sua voz.
áspera pela falta de uso e pela emoção contida. Ela apenas o encarou, a cabeça erguida, a postura de uma rainha em seu castelo modesto. Eu sei que faz muito tempo, ele começou, as palavras ensaiadas se desfazendo em sua boca. Eu precisava te ver. Precisava. Precisava de quê, Carlos? A voz dela saiu firme, sem tremores. Veio conferir se a sua decisão de 5 anos atrás deu certo? Se a sua vida foi arruinada ou não? Cada palavra era uma pedra afiada, lançada com precisão. O golpe o atingiu em cheio. Ele recuou um passo, como se tivesse sido fisicamente agredido. Não, claro que não. Eu vim para me desculpar, eu errei. Errei de uma forma que... Foi então que seus olhos se focaram na pequena figura que espiava por trás das pernas de Marcela. Um menino, cabelos castanhos como os dela, mas os olhos eram um espelho dos seus. Um espelho que refletia não sua imagem, mas sua alma falha. Aquele era seu filho, a prova viva de sua covardia. O ar lhe faltou. Era real. O menino das fotos granuladas era real, e estava ali, a poucos metros, respirando o mesmo ar que ele. A curiosidade no olhar da criança era pura, inocente, e isso tornava tudo ainda mais devastador. O menino não o via como um monstro, apenas como um homem estranho com um carro bonito. Vitor, sentindo a tensão, agarrou a saia da mãe com mais força. Mamãe, quem é ele? Perguntou a voz abafada pelo tecido. A pergunta inocente foi como uma faca no peito de Carlos. Ele abriu a boca para falar, mas o que poderia dizer? Eu sou o homem que achou que sua existência seria um erro? Marcela se abaixou, sem desviar os olhos de Carlos, e sussurrou algo no ouvido do filho. Vitor olhou para Carlos uma última vez, depois correu para dentro de casa. O som dos pezinhos no chão de cimento gasto foi o único ruído. Agora estavam sozinhos, a fortaleza e seu invasor. Ele é lindo, Marcela, Carlos disse, a voz embargada. Ele parece... feliz. Era uma pergunta, uma súplica por absolvição. Ele é feliz, ela corrigiu a voz dura como aço, porque ele não sabe o que é ter um pai que o considera um empecilho. Ele tem a mim, tem o amor dos vizinhos. Ele tem uma vida boa, Carlos. Uma vida que construí apesar de você, não por sua causa. Eu quero consertar isso, ele disse desesperado, dando outro passo à frente. Eu posso dar a vocês tudo. Uma casa melhor, escolas, segurança, tudo o que vocês merecem. Marcela soltou uma risada, mas não havia humor nela. Era um som seco, amargo. Você ainda não entendeu nada, não é? Depois de todos esses anos, você ainda acha que tudo se resolve com dinheiro. Você aparece aqui, no seu pedestal de luxo, olhando para a minha vida como se fosse um problema a ser corrigido com um cheque. A minha vida não está quebrada, Carlos. O que está quebrado é você. A verdade daquelas palavras o silenciou. Ele olhou para suas mãos, as mãos que assinavam contratos milionários, mas que tremiam diante daquela mulher. Ele olhou para a casa dela, para a rua de terra, para o céu que começava a tingir-se de laranja com o pôr do sol. Ele viera até ali achando que era o Salvador, o Redentor que traria a solução. Mas naquele momento, sentiu-se o náufrago. A humilhação que o invadiu não era pela pobreza que o cercava, mas pela riqueza da dignidade dela. Uma dignidade que ele havia tentado destruir e que, em vez disso, havia florescido em sua ausência. O que você quer de mim, então? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Eu? Ela ergueu uma sobrancelha. Eu não quero absolutamente nada de você. A questão é, o que você quer daqui? Porque se veio aliviar sua consciência, pode dar meia volta. Minha paz não está à venda. Dizendo isso, ela se virou e entrou em casa, fechando a porta atrás de si. O clique da fechadura foi definitivo, um som que selou sua decisão. Carlos ficou parado, sozinho no meio da rua, enquanto a poeira que seu carro levantara começava a assentar, cobrindo o brilho de seus sapatos caros. O motor de R$500 mil roncava suavemente, um lembrete obsceno de seu poder inútil. Ele havia cruzado o país para este momento, armado com seu arrependimento e sua fortuna, apenas para ser desarmado por um olhar, uma porta fechada e a percepção esmagadora de que a família que ele veio implorar para ter já existia. E nela não havia lugar para ele. Carlos não foi embora imediatamente.
Ele voltou para a bolha de couro e silêncio de seu carro, fechando a porta para o mundo que acabara de rejeitá-lo. Suas mãos, que antes tremiam, agora estavam cerradas sobre o volante, os nós dos dedos brancos. A humilhação era uma brasa ardente em seu peito. A porta fechada de Marcela não foi apenas um ato de repulsa, foi um veredito, culpado, e sua sentença era o exílio. Ele ficou ali, o motor ainda funcionando, o ar-condicionado soprando um ar gelado que não conseguia alcançar o calor de sua vergonha, enquanto o sol terminava seu mergulho no horizonte, pintando o céu com cores vibrantes que ele mal notou. O contraste era cruel, um dos mais belos espetáculos da natureza, acontecendo sobre a rua mais desoladora que ele já vira, o palco de seu maior fracasso. Em seu mundo, problemas tinham soluções, contratos eram renegociados, concorrentes eram comprados, obstáculos eram removidos com a força de sua influência e de sua conta bancária. Ele processou a rejeição de Marcela da única maneira que sabia, como uma negociação que havia começado mal. A primeira oferta, a de seu arrependimento, fora recusada. Era hora de reavaliar e apresentar uma proposta mais tangível. Ele racionalizou a frieza dela como orgulho ferido, a armadura de uma mulher que precisava se proteger. Ele não conseguia, ou não queria, entender que não era orgulho, mas dignidade. Para ele, naquele momento, eram quase a mesma coisa. Ele dirigiu por horas sem rumo, o luxo de sua cobertura parecendo mais uma jaula do que um refúgio. O silêncio era opressor. O eco de seus passos no mármore polido era o único som, um lembrete constante de sua solidão. Ali, cercado por arte moderna e móveis de design, a imagem da pequena casa de Marcela, com suas flores teimosas em latas de tinta, assombrava-o. Ele adormeceu em um sofá que valia uma fortuna, mas seu sono foi povoado pela imagem de um menino com seus olhos espiando por trás da saia da mãe. Ao acordar, com o sol da manhã invadindo a sala através das janelas panorâmicas, ele tinha um novo plano. Um plano que em sua lógica empresarial era infalível. 2 dias depois, o sedã preto retornou à rua de terra. Desta vez, Carlos não esperou no carro. Ele saiu assim que estacionou, carregando uma pasta de couro. Ele encontrou Marcela no quintal dos fundos, pendurando roupas num varal improvisado entre uma parede e uma mangueira. O sol batia em seus cabelos, e por um instante, ele se lembrou da jovem que amara, cuja risada parecia poder iluminar o mundo. A mulher à sua frente, no entanto, era diferente. Havia uma força em seus ombros, uma economia em seus movimentos, que falava de anos de trabalho árduo e autossuficiência. Ela o sentiu antes de vê-lo, uma mudança sutil na atmosfera, a sombra que se projetou sobre o lençol branco que ela estendia. Ela se virou lentamente, o rosto impassível. De novo, Carlos, ela disse, a voz sem inflexão. Eu não vou desistir, Marcela. Ele respondeu tentando soar razoável, como um homem de negócios apresentando uma proposta irrecusável. Eu pensei no que você disse, e você está certa. Palavras não são suficientes. Por isso, eu trouxe isso. Ele abriu a pasta e tirou um maço de papéis. Eram fotos e documentos. Isto é uma casa. Em um condomínio fechado na cidade, segurança 24 horas, piscina, um jardim para o Vitor brincar. Fica a 10 minutos da melhor escola do estado. Eu já falei com o diretor. A matrícula dele está garantida. Você não precisaria mais se preocupar com nada. Com esgoto a céu aberto, com a lama, com a falta de segurança. Ele estendeu os papéis para ela. Para ele, aquela era a prova definitiva de seu arrependimento e de seu compromisso. Era uma vida nova, embrulhada para presente. Marcela olhou para as fotos. Imagens de cômodos amplos, vazios e estéreis. Um gramado perfeito, artificial. Uma piscina de um azul químico. Ela não tocou nos papéis. Seus olhos se ergueram das fotos para o rosto dele, e neles havia uma mistura de pena e desprezo. Você quer me tirar daqui? Ela afirmou. Não perguntou. Quer me colocar em uma de suas gaiolas douradas, onde eu não seja mais um lembrete embaraçoso do seu passado. Não é isso, ele protestou, a frustração começando a corroer sua calma planejada. É sobre dar ao meu filho o melhor. O que há de errado nisso? Que mãe não quer o melhor para o seu filho? O melhor para o meu filho não é uma casa vazia, Carlos. É um lar,
e ele já tem um, ela disse, gesticulando para a pequena casa atrás dela. Ele tem uma mãe que o ama. Tem amigos na rua com quem ele brinca de pés descalços na terra. Ele tem o carinho de Dona Elvira, a vizinha que me ajudou a cuidar dele quando estava doente e eu não podia faltar ao trabalho. O que você oferece é um upgrade material. O que ele tem aqui é uma vida real. Uma vida de dificuldades, ele rebateu. Ele não precisa passar por isso. As dificuldades me fizeram a mulher que eu sou, a mãe que eu sou, ela disse, a voz ganhando intensidade. Você acha que me apagar e me substituir por uma versão rica e confortável de mim mesma é um presente? É um insulto. Você não está oferecendo um futuro, Carlos. Você está tentando comprar uma borracha para apagar o passado. Que a minha história, a nossa história. Ela apontou para dentro da casa onde Vitor brincava. Não está à venda. Nesse momento, como se invocado pela conversa, Vitor apareceu na porta dos fundos, segurando um carrinho de plástico vermelho com uma roda faltando. Ele parou ao ver Carlos, os olhos se arregalando com fascínio. Não para o homem, mas para o objeto reluzente estacionado na rua. Mamãe, é o moço do carro bonito, ele disse correndo até ela e se escondendo atrás de suas pernas novamente, mas desta vez, espiando com uma curiosidade atrevida. Ele olhou para Carlos e perguntou, com a pureza que só uma criança possui. Moço, seu carro corre muito? O meu perdeu a rodinha. A pergunta atingiu Carlos com a força de um soco. Ali estava seu filho. Um menino que ele deveria estar ensinando a andar de bicicleta, a chutar uma bola. E a única conexão que eles tinham era um pedaço de metal e vidro. O abismo entre eles era feito de 5 anos de ausência. E agora, de uma conversa sobre uma casa e uma escola que a criança nem entendia. Ele se sentiu o homem mais pobre do mundo. Sim, campeão. Ele corre, Carlos respondeu, a voz rouca. Talvez um dia eu possa te mostrar. Marcela colocou a mão protetoramente sobre o ombro de Vitor. Está na hora do seu lanche, meu filho, entre. O menino obedeceu, não sem antes lançar um último olhar para o carro. O breve momento de conexão se desfez, deixando Carlos novamente diante da muralha que era Marcela. Não volte mais aqui com suas ofertas, Carlos, ela disse, a voz baixa e definitiva. Você está perturbando a paz do meu filho. Ele voltou para o carro derrotado, mas ainda não vencido. Sua mente empresarial se recusava a aceitar a falha. Se o produto, uma vida nova, fora rejeitado, talvez o problema estivesse no preço, ou na forma de pagamento. Ele passou os 2 dias seguintes consultando seus advogados. Sua próxima abordagem seria direta, esmagadora e, em sua mente, irrefutável. Ele a esperou no fim da rua na manhã do 3º dia. Quando ela saiu para levar Vitor à pequena creche da comunidade, ele a interceptou. Marcela, por favor, só mais 1 minuto, ele pediu, saindo do carro. Ela parou segurando a mão de Vitor com força. Eu já disse tudo o que tinha para dizer. Não, você não ouviu minha proposta final, ele disse, o desespero o tornando ousado e imprudente. Ele se ajoelhou na frente de Vitor, tentando sorrir para o menino, que o olhava desconfiado. Oi, Vitor, eu sou um amigo da sua mãe. Depois, levantou-se e encarou Marcela, a voz baixa para que o menino não entendesse. Eu abri um fundo de investimento no nome dele. Terá dinheiro suficiente para que ele nunca precise se preocupar com nada pelo resto da vida. E para você, ele fez uma pausa, uma pensão, um valor mensal depositado na sua conta, 5 vezes maior do que você ganha em 1 ano. Você nunca mais precisaria trabalhar. Poderia se dedicar integralmente a ele. Viajar, estudar, fazer o que quisesse. É meu dever, é minha responsabilidade. Ele estava ofegante ao terminar, como se tivesse corrido uma maratona. Ele havia colocado sua carta mais alta na mesa. O poder absoluto do dinheiro. A liberdade total que ele poderia proporcionar. Marcela o ouviu em silêncio, o rosto se tornando uma máscara de gelo. Quando ele terminou, ela gentilmente se abaixou e disse a Vitor, filho, vai na frente, a mamãe já vai. Vitor correu em direção à creche a poucos metros dali. Marcela se endireitou e se aproximou de Carlos, o corpo vibrando com uma fúria contida. Você é inacreditável, ela sussurrou, a voz letal. Você fala em dever e responsabilidade. Onde estava seu dever quando eu passava noites em claro,
com um bebê com febre nos braços, sem saber como pagaria o remédio no dia seguinte? Onde estava sua responsabilidade quando eu fazia bicos de limpeza até minhas mãos sangrarem para garantir que ele tivesse o que comer? Você não tem o direito de usar essas palavras comigo. Ela deu um passo mais perto, forçando-o a olhar em seus olhos. Você quer me pagar para eu não trabalhar? O meu trabalho, a minha luta, é a única coisa que você não pode tirar de mim. Foi o que me manteve de pé. Foi o que fez de mim a mãe que Vitor tem hoje. Oferecer dinheiro para apagar isso é a coisa mais cruel que você já fez. Supera até mesmo ter me abandonado. A acusação o deixou sem palavras. Você quer pagar pelo futuro dele? Ela continuou, a voz embargada pela primeira vez, não de tristeza, mas de raiva. Porque você não suporta o preço do seu passado. A única coisa que meu filho precisou de você, a única coisa que teria feito diferença, era o seu tempo. Eram seus braços para segurá-lo, sua voz para ler uma história. E isso, Carlos, não tem preço. Você não pode comprar de volta 5 anos perdidos. Com isso, ela se virou e caminhou em direção à creche, sem olhar para trás. Carlos ficou sozinho no meio da rua poeirenta. Os papéis do fundo de investimento inúteis em sua mão. Ele havia disparado sua artilharia mais pesada, e os projéteis de ouro se transformaram em pó antes de atingir o alvo. Ele não tinha mais estratégias. Não havia mais ofertas a fazer. Seu império financeiro, sua fonte de poder e identidade, era completamente impotente. Ele olhou na direção que ela foi, uma figura forte e decidida se afastando dele. E pela primeira vez em muitos anos, o grande Carlos Monteiro se sentiu verdadeiramente falido. A derrota final deixou Carlos oco. Ele dirigiu para longe daquela rua, o zumbido do motor preenchendo um silêncio que era, pela primeira vez, mais profundo do que a mera ausência de som. Era o silêncio do fracasso absoluto. Ele não retornou para a sua cobertura na cidade, um mausoléu de seu sucesso. Em vez disso, encontrou um hotel simples e anônimo na beira da estrada. Um lugar onde ninguém o conheceria, onde o nome Carlos Monteiro não significava nada. O quarto cheirava a desinfetante e a solidão, um cenário perfeito para o seu estado de espírito. Por 2 dias ele mal saiu de lá. Encarou o teto, pediu comida de serviço que mal tocou e reviu cada palavra, cada olhar trocado com Marcela. Ele havia esgotado seu arsenal. Sua riqueza, sua lábia, sua lógica empresarial, tudo se provou inútil contra a fortaleza da dignidade dela. Um sentimento de impotência o consumia, algo que ele não sentia desde a adolescência, antes de construir seu império. Ele estava no limite. A ideia de simplesmente desaparecer, de voltar para sua vida e deixar um cheque poupudo com um advogado para garantir o futuro de Vitor, tornou-se uma tentação. Seria a saída do covarde. Mas ele já não era o covarde que fugiu 5 anos antes. Talvez fosse melhor para eles que ele simplesmente sumisse. Uma lembrança ruim, em vez de uma presença perturbadora. A paz de Marcela, que ele viera destruir com suas boas intenções equivocadas, parecia mais valiosa do que sua necessidade egoísta de redenção. Na manhã do 3º dia, ele colocou a chave do quarto sobre o balcão da recepção, decidido a ir embora para sempre. Entrou no carro, ligou o motor e programou o GPS para o endereço de sua empresa na capital. Mas seus dedos hesitaram sobre a tela. Suas mãos, agindo por vontade própria, guiaram o carro na direção oposta. Não era um plano. Era um impulso, uma necessidade visceral de vê-los uma última vez. Não para falar, não para oferecer nada, apenas para ver, para gravar na memória a imagem do filho que ele estava abandonando pela 2ª vez, agora de forma consciente. Ele estacionou no final da rua, a uma distância segura, parcialmente escondido por uma grande mangueira. De lá, ele tinha uma visão clara do pequeno quintal de Marcela. O dia estava pesado, o ar denso e úmido. Nuvens escuras e ameaçadoras se acumulavam no céu, prometendo uma tempestade. Ele observou Vitor brincando na terra. O menino cavava um buraco com uma colher velha, completamente absorto em seu mundo imaginário. Ele ria sozinho, conversava com formigas, um espetáculo de pura e intocada inocência. Marcela apareceu na porta, secando as mãos em um pano de prato. Ela observou o filho e um sorriso terno e cansado iluminou seu rosto. Naquele momento, observando aquela cena doméstica perfeita, Carlos sentiu a totalidade de sua perda.
Não era sobre dinheiro ou status. Era sobre aquilo, sobre a beleza insuportável das pequenas coisas, o riso de uma criança, o olhar amoroso de uma mãe. Ele era um espectador de sua própria vida, assistindo-a de longe, separado por um vidro de luxo e arrependimento. A dor em seu peito era uma presença física, uma âncora que o prendia àquele lugar. Então, o céu se abriu. A chuva não começou aos poucos. Ela desabou, uma cortina de água súbita e violenta. Em segundos, a poeira da rua se transformou em uma correnteza de lama marrom. Vitor, para dentro. Agora! Carlos ouviu a voz de Marcela, nítida mesmo através da chuva e do vidro do carro. O menino, pego de surpresa, se levantou e riu encantado com a súbita mudança. Ele deu um passo, depois outro, em direção a uma poça que se formava rapidamente. «Vitor, não!» Marcela gritou, já se movendo para a porta. Mas era tarde demais. O pé do menino escorregou na terra que virara sabão. Ele perdeu o equilíbrio e caiu de costas, batendo com um baque surdo na lama espessa. Por um segundo, houve silêncio. E então, veio o choro. Um choro assustado, misturado com a surpresa e o desconforto. O tempo pareceu parar para Carlos. Ele viu o pânico no rosto de Marcela ao sair para a chuva. Viu seu filho pequeno e indefeso no meio da lama. E nesse instante, algo dentro dele se rompeu. Não houve pensamento. Não houve cálculo sobre o terno de linho italiano que vestia, sobre os sapatos que seriam arruinados, sobre a imagem que projetaria. Havia apenas um instinto primordial, uma força que ele não sabia que possuía. O instinto de um pai. Ele abriu a porta do carro com um estrondo e correu. A chuva o encharcou instantaneamente, o terno caro colando em seu corpo. Ele não hesitou na beira do lamaçal. Mergulhou os pés, depois os joelhos, na lama fria e pegajosa, afundando enquanto se apressava em direção a Vitor. Ele alcançou o menino antes de Marcela, que parou na beira do quintal paralisada pela cena inacreditável. «Shh, calma, campeão. Tá tudo bem. Eu te peguei», Carlos disse, a voz surpreendentemente suave e firme. Ele se ajoelhou na lama, ignorando completamente a sujeira que o cobria. Suas mãos, normalmente ocupadas com canetas de luxo e smartphones, foram gentis ao levantar o menino. Ele o aninhou em seus braços, sentindo o corpinho trêmulo contra o seu peito. «Você não se machucou, só se sujou um pouquinho. Um banho quente resolve tudo». Com uma ternura que surpreendeu a si mesmo, ele usou a manga de sua camisa, agora manchada de marrom, para limpar o rosto de Vitor, afastando os fios de cabelo molhados e a lama de suas bochechas. O choro do menino diminuiu, transformando-se em soluços, enquanto ele olhava para aquele homem estranho com olhos grandes e curiosos. Marcela assistia a tudo da varanda, a chuva escorrendo por seu rosto como lágrimas. Seu coração batia descontroladamente. Ela esperava qualquer coisa dele, que ele ficasse no carro, que buzinasse, que talvez gritasse alguma instrução inútil. Mas ela nunca, em 1 milhão de anos, esperou aquilo. Ver Carlos, o homem impecável, o milionário que vivia em um mundo asséptico, coberto da cabeça aos pés com a lama de sua rua, segurando seu filho com um cuidado tão genuíno, foi como se uma parede dentro dela desmoronasse. Pela primeira vez em 5 anos, ela não viu o homem que a abandonou. Não viu o arrogante que tentou comprar seu perdão. Ela viu um vislumbre do rapaz por quem se apaixonara, aquele que uma vez a protegeu de uma briga e que a carregou no colo quando ela torceu o tornozelo. Um homem capaz de um gesto de puro instinto e cuidado. Um gesto que não tinha preço. Carlos se levantou carregando Vitor com segurança e caminhou em direção a ela. Ele subiu os degraus da varanda simples, a lama de seus sapatos marcando a madeira. Ele parou na frente dela, a chuva pingando de seu cabelo sobre o rosto do menino adormecido em seu ombro. O olhar que trocaram era carregado de 1 milhão de emoções não ditas. «Ele só está assustado», Carlos disse, a voz baixa, e com frio. Marcela estendeu os braços e ele cuidadosamente passou Vitor para o colo dela. Por um breve segundo, suas mãos se tocaram. O contato foi elétrico, um choque que percorreu o corpo de ambos. A frieza que sempre existiu entre eles havia sido substituída por algo novo, algo quente e perigosamente vulnerável. Marcela olhou para o estado dele.
O terno, que provavelmente custava mais do que ela ganhava em um ano, estava arruinado. O cabelo perfeitamente penteado estava um caos molhado. Havia lama em seu rosto, e em seus olhos, pela primeira vez, ela não viu arrogância ou pena, mas uma preocupação sincera. Ele deu um passo para trás, como se percebesse que estava invadindo o espaço dela. Ele está bem. É o que importa. Ele se virou para ir embora, para voltar à sua solidão encharcada, sem pedir nada em troca, sem usar seu ato para barganhar por perdão. Aquele era o detalhe que mudava tudo, a ausência de expectativa. Ele já estava descendo o primeiro degrau quando a voz dela o alcançou, suave, mas clara, cortando o som da chuva que começava a diminuir. Carlos. Ele parou, as costas ainda viradas para ela, o corpo tenso. Marcela apertou Vítor um pouco mais contra si, o calor do filho acalmando o tremor em seu próprio corpo. Ela respirou fundo, o cheiro de chuva e terra preenchendo seus pulmões, e o futuro, que até um momento atrás parecia tão certo e solitário, de repente se tornou uma página em branco. Espere, ela disse. Não vá. Entre. Você precisa se limpar. A oferta pairou no ar entre eles, frágil e monumental. Não era um perdão, não era uma aceitação, mas era, inequivocamente, uma porta se abrindo. Uma pequena fresta na armadura que ela construíra ao redor de seu coração. O convite de Marcela, entre, foi mais do que a abertura de uma porta. Foi a abertura de uma possibilidade. Carlos subiu o último degrau, sentindo o peso daquele momento. Ao cruzar o batente, ele entrou no mundo que havia renegado e a realidade o atingiu com mais força do que a chuva lá fora. A casa era pequena, mas impecavelmente limpa e arrumada. Havia um cheiro de café passado e de bolo de fubá. Na porta da geladeira, desenhos coloridos feitos por mãos infantis estavam presos com ímãs. Um pequeno dinossauro de plástico estava abandonado ao lado de um sofá com o estofado ligeiramente gasto. Não era uma casa, era um lar. Um santuário de amor e rotina do qual ele nunca fizera parte. Sentiu-se um gigante desajeitado e sujo naquele espaço. Marcela, com uma eficiência que o deixou admirado, já tinha levado Vítor para o banho, e os sons de água e risadas vinham do pequeno corredor. Ela retornou momentos depois e estendeu-lhe uma toalha e uma pilha de roupas. São do meu pai, ela disse, a voz neutra, evitando o seu olhar. Ele faleceu há alguns anos. Não devem servir perfeitamente, mas é melhor do que ficar encharcado. O gesto o deixou sem palavras. Ele apenas assentiu e foi para o banheiro, que era simples, com azulejos antigos, mas brilhando de tão limpo. Ao se olhar no espelho, viu um estranho. O rosto era o seu, mas o homem coberto de lama, com o cabelo desgrenhado, parecia mais real do que a imagem polida que ele via todas as manhãs em sua cobertura. Ele se despiu do terno arruinado, deixando-o no chão como uma pele de cobra abandonada, a carcaça de sua antiga identidade. As roupas do pai de Marcela, um homem que ele nunca conheceu, eram simples, uma calça de algodão e uma camisa de flanela. Como ela previu, ficaram curtas nos tornozelos e apertadas nos ombros. Mas ao vesti-las, ele se sentiu paradoxalmente menos deslocado. A armadura de grife se fora, e em seu lugar estava a vulnerabilidade de um homem comum. Quando voltou para a sala, Marcela lhe ofereceu uma caneca de café. Vítor, já de pijama, estava sentado no sofá olhando para ele com uma curiosidade sem medo. A hostilidade entre os adultos havia se dissipado, substituída por um silêncio estranho, pesado, mas não mais opressor. Obrigado, Carlos disse, a voz baixa, pelo café, pelas roupas. Era o mínimo, ela respondeu sentando-se em uma poltrona, mantendo uma distância segura. Você tirou meu filho da lama. Qualquer um teria feito o mesmo. Não, ela disse, e seus olhos finalmente encontraram os dele. Você e eu sabemos que isso não é verdade. Nem todo mundo teria feito. Naquela frase havia um reconhecimento, uma pequena concessão que valia mais do que 1000 desculpas. Eles não falaram mais sobre o passado. Falaram sobre a chuva, sobre o quanto Vítor gostava de dinossauros, sobre coisas banais que serviam para preencher o espaço vasto e assustador que se abria entre eles. Quando a chuva diminuiu, Carlos se levantou para ir embora. Eu posso voltar amanhã? Ele perguntou a voz incerta, só para ver se ele está bem. Marcela hesitou por um longo momento.
O medo e a prudência lutavam contra o sentimento novo que o gesto dele havia despertado. Amanhã, ela disse por fim, depois que ele voltar da creche. Foi assim que começou. Não com grandes gestos ou promessas, mas com uma permissão. Carlos voltou no dia seguinte, e no outro depois desse. Ele não aparecia mais no sedã de luxo. Alugou um carro popular e discreto, um que não gritasse sua riqueza para toda a vizinhança. Ele aprendeu a rotina deles. Chegava por volta das 5 da tarde, quando Marcela e Vitor voltavam da creche. Ele não trazia presentes caros. Na primeira vez, cometeu o erro de aparecer com um drone de última geração. Vitor, fascinado, brincou por 10 minutos antes de se interessar mais pela caixa de papelão, que ele rapidamente transformou em um capacete de astronauta. Carlos aprendeu a lição. Da vez seguinte, trouxe uma bola de futebol barata. E foi um sucesso. Ele estava aprendendo a ser presente. Sentava-se no chão de terra do quintal, sujando as calças jeans que passara a usar, e ajudava Vitor a consertar a roda de seu carrinho vermelho. Ele não sabia brincar. No começo era desajeitado. Tentava dirigir a brincadeira, sugerir regras. Mas Vitor era um professor paciente. O menino lhe ensinou que o mais importante não era o que eles faziam, mas que faziam juntos. Carlos aprendeu a ouvir. Ouviu histórias intermináveis sobre os colegas da creche, sobre formigas que eram, na verdade, soldados de um exército secreto, sobre a cor do céu. E em cada história, ele descobria um universo que era seu filho. Marcela observava de longe, da janela da cozinha ou da varanda. Seu coração era um campo de batalha. Cada risada de Vitor na presença de Carlos era ao mesmo tempo uma alegria e uma pontada de medo. A imagem do homem humilde sentado na terra era uma ameaça perigosa à fortaleza que ela construíra. Ele estava, aos poucos, encontrando as frestas em seus muros. Às vezes, quando Vitor já estava dormindo, eles se sentavam na varanda e tomavam café em silêncio. Um silêncio que aos poucos se tornava mais confortável. Eles falavam do dia, do tempo, de trivialidades, e em um desses fins de tarde, ela se pegou sorrindo de algo que ele disse. Um sorriso genuíno, que a assustou com sua própria espontaneidade. Aquele homem, o Carlos, estava perigosamente se parecendo com o homem por quem ela um dia se apaixonou. O ponto de virada veio em uma tarde de sábado, quase um mês depois do incidente na chuva. Os três estavam no quintal, e Carlos empurrava Vitor em um balanço improvisado que ele mesmo havia consertado. "Mais alto, Carlos, mais alto!" gritava o menino gargalhando. Carlos sorria, um sorriso que agora alcançava seus olhos. De repente, Vitor pediu para parar. Ele pulou do balanço e ficou de frente para Carlos, o rosto sério e pensativo. "Carlos", ele disse, com a solenidade de uma criança prestes a fazer uma pergunta importante. "Você é namorado da minha mãe?" O mundo de Carlos parou. Ele olhou para Marcela, que estava parada perto da porta, e viu o mesmo choque no rosto dela. A pergunta inocente de Vitor havia acendido uma luz sobre o acordo tácito e indefinido que eles haviam estabelecido. "Não, campeão. Eu sou o amigo dela", Carlos respondeu, a palavra soando vazia. "Ah", Vitor disse, parecendo ponderar. "Então por que você vem aqui todo dia? Nenhum amigo da mamãe vem todo dia." Naquela noite, depois que Vitor dormiu, a atmosfera na varanda estava carregada. A pergunta do menino pairava entre eles, impossível de ser ignorada. "Precisamos contar a ele", Carlos disse, quebrando o silêncio. Sua voz era firme, mas Marcela podia ver a apreensão em seus olhos. O estômago dela se revirou. "Eu não sei se é a hora certa, Carlos. Ele é tão pequeno. E se isso o confundir? E se você for embora de novo? Eu não posso deixá-lo passar por isso." A vulnerabilidade em sua voz era palpável. Carlos se virou na cadeira para encará-la. Ele se inclinou para a frente, as mãos nos joelhos, o olhar intenso. "Marcela, olhe para mim. Eu não vou a lugar nenhum. Eu sei que não tenho o direito de pedir que você acredite em mim, não depois do que eu fiz. Mas cada minuto que passo com ele, cada risada, cada história, só me dá mais certeza. Eu não posso mais ser apenas o Carlos. Eu preciso ser o pai dele, e ele merece saber a verdade. Nós devemos isso a ele, e faremos isso juntos." A palavra "juntos" ressoou nela. Era a primeira vez que ele a incluía em uma decisão como um parceiro. Ela olhou para o rosto dele, para a sinceridade gravada em cada linha,
E soube que ele estava certo. Seu medo não podia ser maior que o direito de seu filho à verdade. No dia seguinte, um domingo, eles se sentaram com Vítor na pequena sala. A luz do fim de tarde entrava pela janela, criando uma atmosfera suave e calma. O coração de Marcela batia tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Ela começou, puxando Vítor para seu colo. Filho, lembra que a mamãe sempre te disse que seu papai estava em uma viagem muito, muito longa? Vítor assentiu, os olhos fixos nela. Bem, a viagem dele acabou. Ele voltou, ela disse, a voz embargada. Carlos, sentado no chão à frente deles, engoliu em seco. Vítor, sou eu, ele disse, a voz trêmula. Eu sou o seu pai. Ele continuou, as palavras saindo com uma honestidade dolorosa. Eu cometi um erro muito grande de adulto há muito tempo. Fiquei com medo e fiz a coisa errada. Eu fui embora. E não há um dia que eu não me arrependa disso. Eu voltei porque eu sentia muito a sua falta e a da sua mãe. Eu voltei porque eu te amo mais do que tudo no mundo. Vítor ficou em silêncio, o rostinho sério. Ele não chorou nem sorriu. Seus olhos se moviam de Carlos para Marcela, processando aquela informação monumental. Ele escorregou do colo da mãe e se aproximou de Carlos, que permaneceu imóvel, mal respirando, esperando o veredito. O menino ficou de pé na frente dele por um longo momento. Então, lentamente, ele levantou a mãozinha e tocou o rosto de Carlos, os dedos pequenos explorando a barba por fazer, como se quisesse ter certeza de que ele era real. Carlos fechou os olhos, uma lágrima solitária escapando e deslizando por seu rosto. Vítor olhou para a lágrima, depois para os olhos de Carlos. Sua expressão não era de raiva ou de alegria avassaladora, era de uma curiosidade profunda e pensativa. Ele pareceu tomar uma decisão. Se você é meu pai, ele disse, a voz clara e infantil ressoando na sala silenciosa, você vai ficar para o café da manhã? A pergunta simples e profunda destruiu as últimas defesas de Carlos. Não era sobre o passado, sobre o erro, sobre o dinheiro. Era sobre o futuro, sobre a presença, sobre a promessa de um novo dia juntos. Incapaz de falar, Carlos apenas assentiu, as lágrimas agora fluindo livremente. Ele puxou o menino para um abraço, o primeiro abraço de pai e filho, e o segurou como se estivesse segurando a própria vida. Da poltrona, Marcela observava, as próprias lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas, pela primeira vez em 5 anos, eram lágrimas não de dor ou de solidão, mas de uma esperança frágil e radiante. A ponte havia sido construída. O sim de Carlos ao convite de Vítor para o café da manhã marcou o início de uma nova era. A primeira refeição matinal juntos foi uma dança desajeitada de normalidade. Carlos, sentindo-se um intruso em sua própria família, tentou ajudar, mas quase derrubou a garrafa de café e não sabia onde os pratos eram guardados. Vítor achou tudo hilário, e sua risada solta quebrou a tensão, permitindo que Marcela sorrisse de verdade. Naquele simples café da manhã, em uma cozinha modesta, com pão, manteiga e o riso de uma criança, Carlos se sentiu mais rico e mais em casa do que em qualquer banquete de negócios em sua cobertura luxuosa. Ele passou a ficar para o café da manhã todos os dias. Sua presença tornou-se uma parte da rotina tão natural quanto o nascer do sol. As barreiras entre ele e Marcela começaram a ruir, não com uma grande explosão, mas com a erosão lenta e constante da convivência. As conversas na varanda, depois que Vítor dormia, tornaram-se mais longas e profundas. Ele falou do vazio de sua vida, das conquistas que não tinham sabor, da solidão esmagadora que o assombrava nas madrugadas. Não eram desculpas, mas confissões. Ele despiu sua alma na frente dela, mostrando as cicatrizes que sua ambição e seu medo haviam deixado. Marcela, por sua vez, permitiu-se compartilhar as suas próprias dores. Falou das noites de febre de Vítor, do medo de não ter dinheiro para o aluguel, da exaustão de ser tudo para alguém. Contudo, pela primeira vez, ela não contava essas histórias com amargura, mas como a crônica de sua sobrevivência, a prova de sua força. E ao compartilhar suas vulnerabilidades, eles teceram um novo tipo de intimidade, uma que não era baseada na paixão juvenil do passado, mas no respeito mútuo forjado no fogo da adversidade. O toque antes evitado tornou-se um idioma sutil entre eles. A mão dele encontrava a dela ao pegar uma xícara,
Ele colocava um braço protetor em volta dela quando atravessavam a rua. Certa noite, enquanto olhavam as estrelas da varanda, um vento frio soprou. Instintivamente ele a puxou para mais perto, envolvendo-a com seu braço. Ela não recuou. Pelo contrário, encostou a cabeça no ombro dele, e ali ficaram, em um silêncio que dizia tudo. O coração dela, que por tanto tempo fora um nó de medo e ressentimento, começou a se soltar. Sabe, ele disse baixo, a voz um sussurro na escuridão. Eu passei anos construindo um império, achando que isso era ser um homem. Mas a verdade é que eu só comecei a me sentir um homem de verdade quando sujei as mãos de terra nesse quintal. Ele se virou para ela, o rosto a centímetros do dela. Eu olho para você, Marcela, para a força que você tem, para a mãe maravilhosa que você é, e eu percebo que a minha vida inteira foi uma busca equivocada pelo que eu já tinha encontrado e deixado escapar. Seus olhos estavam fixos nos dela, e o mundo pareceu encolher, contendo apenas os dois. Ele se inclinou, a intenção clara em seu rosto. O beijo que ela ansiava e temia estava a um instante de acontecer, mas no último segundo, o latido de um cachorro na rua quebrou o feitiço. Marcela se assustou e recuou um pouco, o momento se quebrando em 1000 pedaços de tensão não resolvida. O medo, aquele velho fantasma, ainda sussurrava em seu ouvido. Esse novo equilíbrio frágil, no entanto, não passara despercebido pelo mundo que Carlos havia deixado para trás. Em São Paulo, Isabela, sua noiva, notava a ausência dele. As desculpas de viagens de negócios urgentes soavam cada vez mais falsas. Isabela não era uma mulher movida pelo amor, mas pelo status e pelo poder que o sobrenome Monteiro lhe proporcionaria. A indiferença crescente de Carlos era uma ameaça direta ao seu projeto de vida. Desconfiada, ela fez o que qualquer pessoa de sua classe faria. Contratou o melhor detetive particular para descobrir o que, ou quem, estava mantendo seu noivo em uma cidade pequena e sem importância no interior. O relatório que ela recebeu foi uma bomba. Fotos de Carlos vestido com roupas simples, brincando com uma criança. Fotos dele e de uma mulher comum, sentados em uma varanda modesta. A humilhação e a fúria a cegaram. Aquilo não era apenas uma traição. Era uma afronta ao seu status, uma escolha inexplicável pela mediocridade em detrimento do luxo que ela representava. Foi por isso que, em uma tarde ensolarada de sábado, um Porsche vermelho sangue surgiu na rua de terra, o motor roncando como um animal raivoso, completamente alienígena à paisagem. Isabela saiu do carro, alta, escultural e impecável, em um vestido branco que contrastava violentamente com a poeira do lugar. Seus óculos de sol eram uma máscara de desprezo enquanto ela varria a cena com o olhar. Carlos, Marcela e Vítor estavam no quintal da frente, tentando montar uma pequena piscina de plástico. A chegada do carro fez com que todos parassem. Carlos congelou. O passado e o presente estavam prestes a colidir de forma catastrófica. Carlos, querido, a voz de Isabela era seda pura, mas com um fio de navalha por baixo. Então é aqui que você tem se escondido? Achei que seu senso de estética fosse um pouco mais refinado. Ela se aproximou, os saltos agulha afundando precariamente na terra. Seus olhos passaram por Marcela com um desdém que era uma agressão física. E quem é essa? A atração local? Isabela, o que você está fazendo aqui? Carlos disse, a voz tensa, colocando-se instintivamente entre ela e Marcela. Eu vim buscar meu noivo, ela respondeu, o sorriso sem chegar aos olhos. Então ela olhou para a casa, um sorriso de escárnio se formando em seus lábios. Meu Deus, Carlos, é aqui que você está morando? Neste chiqueiro? O que aconteceu com você? Deixou todo o seu bom gosto na cidade? A palavra chiqueiro pairou no ar, venenosa. Marcela sentiu o sangue fugir de seu rosto. Dona Elvira e outros vizinhos, atraídos pelo carro e pela voz alta, começaram a aparecer em suas janelas e portões. Já chega, Isabela, Carlos disse, a voz baixa e perigosa. Mas Isabela estava em pleno ataque. Ah, já chega? Eu acho que mal começamos. Ela apontou um dedo com a unha perfeitamente esmaltada para Marcela. Me diga quanto ele está te pagando por esse teatrinho. Quanto custa para fingir ser uma família feliz e tirar um homem rico de sua vida de verdade? Porque eu posso cobrir a oferta.
Marcela, com o coração martelando, se abaixou e sussurrou para Vítor, que olhava a cena com olhos assustados. Filho, vai para a casa da dona Elvira, sim? Pela porta dos fundos, a mamãe já vai. Enquanto o menino corria, Isabela desferiu seu golpe final. E não pense que você vai ficar com essa criança. Meus advogados são os melhores do país. Provar que uma mulher que cria um filho nessas condições deploráveis é uma mãe inadequada será a coisa mais fácil do mundo. Eu vou tirar tudo de você. Aquela foi a prova de fogo. O teste final. Isabela olhou para Carlos, esperando que ele tomasse as rédeas, que a apoiasse, que pusesse um fim naquela loucura suburbana. Mas o homem que a encarou não era o mesmo que ela conhecia. Havia uma calma mortal em seus olhos, uma determinação de aço. Ele deu um passo à frente, parando ao lado de Marcela e pegou a mão dela. Primeiro, ele disse, a voz clara e ressoando pela rua silenciosa, não somos mais noivos. Acabou, Isabela. Isabela engasgou, chocada. Segundo, ele continuou, o aperto em sua mão se tornando mais firme. Esta casa, que você chama de chiqueiro, é mais um lar do que qualquer uma das mansões vazias em que já vivi com você. Porque aqui existe amor e verdade. Duas coisas que você não entenderia. Ele se virou para a pequena audiência de vizinhos e depois olhou diretamente nos olhos de Marcela, com uma paixão que a deixou sem ar. Eu passei a vida inteira acumulando coisas, status, poder, achando que isso era riqueza. Mas eu estava errado. A maior riqueza que eu já encontrei na vida está nesta rua, debaixo deste céu. Ele ergueu a mão dela, entrelaçada na sua. É ela. E é o meu filho. Isso é tudo o que importa. Isabela estava lívida, sem palavras. O roteiro havia sido completamente destruído. E então, na frente de sua ex-noiva furiosa, na frente dos vizinhos curiosos, na frente do mundo inteiro, Carlos fez sua declaração final. Ele se virou para Marcela. O barulho, a humilhação, a ameaça, tudo desapareceu. Havia apenas ela, Marcela. Ele sussurrou, a voz carregada de 5 anos de arrependimento e 1 mês de redescoberta. Ele levou a mão livre ao rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha. Eu te amo. Eu nunca deixei de te amar. E ele a beijou. Não foi um beijo hesitante. Foi um beijo de certeza, de redenção, de um homem que finalmente sabia onde era o seu lugar. Foi um beijo que prometia cafés da manhã, tardes de brincadeira e noites silenciosas na varanda. Foi um beijo que selava o passado e inaugurava o futuro. Marcela respondeu com a mesma intensidade, o medo finalmente se dissolvendo no calor daquele ato. As últimas muralhas de seu coração vieram abaixo e ela se entregou completamente. Quando se separaram, o som que ouviram foi o do motor do Porsche sendo ligado com violência. Isabela partiu, levantando uma nuvem de poeira e humilhação, deixando para trás o homem que ela havia perdido para sempre. Carlos e Marcela ficaram parados de mãos dadas no meio da rua. A batalha havia terminado. Ele a havia escolhido. Ele a havia defendido. Ele a havia amado, pública e incondicionalmente. E naquele silêncio pacífico que se seguiu à tempestade, eles sabiam que não precisavam de mais nada. O eco do motor do Porsche de Isabela desapareceu, deixando para trás um silêncio profundo, quase sagrado. Na rua de terra, sob o olhar curioso e agora compreensivo dos vizinhos, Carlos e Marcela permaneceram de mãos dadas, ancorados um ao outro no rescaldo da tempestade. Foi Dona Elvira quem quebrou o feitiço. Ela se aproximou com passos lentos, um sorriso genuíno enrugando os cantos de seus olhos. Ela não disse nada a Carlos. Em vez disso, abraçou Marcela com força, um abraço que dizia, eu vi, minha filha. Você está segura agora. Depois ela se virou para Carlos e, pela primeira vez, seu olhar não era de desconfiança, mas de aprovação. Um aceno de cabeça, simples e poderoso, foi a bênção da comunidade que o acolhia. Dentro de casa, a realidade do que havia acontecido os atingiu. A adrenalina da confrontação deu lugar a uma emoção avassaladora e serena. Eles haviam enfrentado o fantasma do passado de Carlos e o haviam vencido, juntos. Na pequena sala, ele a puxou para seus braços, e o abraço foi diferente de todos os outros. Era um abraço de alívio, de pertencimento. Acabou. Ele sussurrou no cabelo dela. Aquela parte da minha vida,
Acabou para sempre. Carlos, ela disse, afastando-se o suficiente para olhar em seus olhos, o rosto banhado por uma nova luz de confiança. O que você fez lá fora? Defender esta casa, me defender. Eu defendi a minha vida. Ele a interrompeu, a voz embargada de emoção. Minha vida é aqui, com você e com o Vítor. Eu te amo, ela disse, e as palavras que por tanto tempo ficaram presas em seu peito finalmente saíram livres e sem medo. Eu também te amo, ele respondeu, selando a promessa com um beijo terno e profundo. Mais do que já amei qualquer coisa. Nos dias que se seguiram, uma nova normalidade se instalou, uma que era permeada de certeza. A questão de "e agora?" precisava de uma resposta. Certa noite na varanda, Carlos trouxe o assunto à tona, com um resquício de sua antiga mentalidade. Eu estive pensando, começou ele. Podemos procurar uma casa na cidade, perto de escolas melhores, hospitais, um lugar com mais estrutura para o Vítor crescer. Eu vendo tudo e podemos... Marcela o interrompeu, não com raiva, mas com uma sabedoria gentil. Ela pegou a mão dele. Carlos, olhe ao redor. A felicidade do Vítor não está em uma escola cara. Está aqui. Está em poder correr para a casa da dona Elvira para pedir um pedaço de bolo. Está nos amigos que ele tem na rua. A nossa história, com todas as suas dores e alegrias, foi escrita aqui, nesta terra. Tirar a gente daqui seria como arrancar uma árvore pela raiz. Nós não precisamos do seu mundo, nós precisamos de você aqui no nosso. Suas palavras o atingiram com a força de uma revelação. Ele finalmente entendeu. Sua missão não era resgatá-los daquela vida, mas se tornar parte dela. A verdadeira redenção não era apagar a luta dela, mas honrá-la, construindo algo novo e melhor sobre as fundações que ela já havia estabelecido com tanto sacrifício. Você tem razão, ele disse, um sorriso de pura admiração no rosto. Completamente razão. E foi então que ele tomou a decisão que cimentaria sua transformação. Nos meses seguintes, Carlos orquestrou a demolição de seu antigo império. Voou para a cidade não para fechar negócios, mas para encerrar capítulos. Vendeu a cobertura, os carros de luxo, as ações em empresas que não lhe diziam mais nada. Ele se desfez dos símbolos de uma vida que agora ele sabia era vazia, e com os recursos, ele não construiu um monumento para si mesmo, mas investiu na vida que havia escolhido. A primeira mudança que a comunidade viu foi a chegada de máquinas. Para a surpresa de todos, elas não pararam em frente à casa de Marcela, mas no início da rua. Carlos, usando o dinheiro da venda de um de seus carros esportivos, financiou o asfaltamento de toda a rua e a instalação de um sistema de saneamento básico adequado. O cheiro de esgoto que por anos impregnara o ar foi substituído pelo cheiro de piche novo. O cheiro do progresso, do respeito. A poeira deu lugar a uma estrada segura, onde as crianças podiam andar de bicicleta. Ele não fez isso com alarde. Fez como um vizinho, conversando com a prefeitura, organizando, garantindo que o trabalho fosse bem feito. Ele estava literalmente consertando o chão sobre o qual sua nova vida seria construída. Depois, ele financiou a reforma da pequena creche que Vítor frequentava, construindo um parquinho novo e seguro. Ele não apenas assinou o cheque, ele estava lá, de calça jeans e botas, ajudando a carregar sacos de cimento, conversando com os pedreiros, aprendendo os nomes dos pais das outras crianças. Ele estava se tornando parte do tecido daquele lugar. Enquanto a rua era transformada, um novo projeto começou no terreno de Marcela. Eles não se mudaram. Em vez disso, construíram a nova casa ali mesmo, no mesmo lugar onde a antiga e modesta casa guardava tantas memórias. Foi um projeto a dois. Marcela desenhou a planta, priorizando o conforto e o aconchego em vez do luxo. Uma cozinha ampla onde pudessem cozinhar juntos, uma varanda espaçosa para as noites de café e conversa, e um quarto para Vítor, com uma janela enorme virada para a árvore mais alta do quintal. Carlos cuidou da construção, garantindo que cada tijolo fosse assentado com a promessa de um futuro sólido. O tempo passou. A primavera deu lugar ao verão e a casa nova ficou pronta. Era bonita e confortável, pintada de um amarelo claro que parecia absorver a luz do sol. Não era uma mansão, mas um lar,
perfeitamente integrado à vizinhança que agora o respeitava. E assim, em uma tarde quente de final de ano, a cena final da redenção de Carlos se desenrolou. O cenário não era uma sala de reuniões ou um restaurante de luxo, mas o quintal de sua nova casa. Um gramado verde e macio cobria o lugar onde antes havia apenas terra batida. Vitor, agora com 5 anos, corria descalço sobre a grama, chutando a mesma bola de futebol que Carlos lhe dera meses atrás, o riso ecoando pelo ar limpo. Carlos não estava de terno. Vestia uma camisa simples e calças de algodão manchadas de terra. Ele estava de joelhos em um canteiro de flores, as mãos sujas de adubo plantando mudas de jasmim. Ele mesmo havia projetado e construído aquele jardim, aprendendo com livros e com os conselhos de Dona Elvira. Ele descobriu uma paz em nutrir a terra, em ver a vida crescer sob seus cuidados, que nenhuma negociação milionária jamais lhe dera. Marcela saiu para a varanda trazendo uma jarra de suco de laranja. Ela parou por um momento, apenas observando. Viu seu filho, seguro e radiante de felicidade. Viu o homem que amava, o pai de seu filho, não mais assombrado pelo vazio, mas pleno, contente em sua simplicidade, construindo beleza com as próprias mãos. Aquele era o futuro pelo qual ela mal ousara sonhar. Carlos sentiu o olhar dela e se virou. O suor brilhava em sua testa e havia um risco de terra em sua bochecha. Ele sorriu para ela, um sorriso que continha todo o amor, a cumplicidade e a paz que haviam conquistado. Não havia mais nada a ser dito, nada a ser provado. O olhar que trocaram dizia tudo. Ele não havia comprado o perdão com sua fortuna. Ele o havia construído, dia após dia, com humildade, presença e suor. Ele não os havia tirado daquela vida simples. Ele havia se juntado a eles e a tornado mais rica de uma forma que dinheiro nenhum poderia comprar. Ali, sob o sol da tarde, eles não eram mais o milionário arrependido e a moça abandonada. Eram simplesmente uma família. Um homem, uma mulher e um menino, em um lar construído não sobre a base do luxo, mas sobre os pilares inabaláveis da presença, do perdão e de um amor que fora forte o suficiente para ser reconstruído, mais sólido e verdadeiro do que nunca. E assim termina a história de Marcela, Carlos e o pequeno Vitor aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se a jornada de redenção e a construção dessa nova família te emocionaram e te prenderam até o fim, então não se esqueça, inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Lembre-se que o verdadeiro valor não está no que se pode comprar, mas na coragem de reconstruir o amor com humildade e presença. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.